Polêmica, polêmica. Por que polêmica, né? Essa questão aí do ITA, de 1979, um dia desse, não é verdade, gerou problemas nos gabaritos da época, né? Alguns cursinhos aí divulgaram o gabarito de forma errada. Depois que veio o gabarito oficial, tchá, surpresa! E por que isso aconteceu, né? Porque muitos fazem uma coisa relativamente ao gráfico da posição escalar em função do tempo, principalmente, que está errado, né? Alguns livros didáticos até hoje fazem esse tipo de coisa aí que Titi vai comentar nessa questão, tá? Então, sem muito mais delongas, lá vamos nós ler a questão que diz assim, ó. Um estudante observou o movimento de um móvel durante um certo tempo. Verificou que o móvel descrevia um movimento retilíneo e adotou os valores do espaço E em função do tempo T correspondentes, construindo o gráfico da figura a seguir. Pode-se afirmar então que, letra A velocidade do móvel é constante e vale 1 metro por segundo, tendo em vista que o ângulo que a reta faz com o eixo dos tempos é 45 graus. E foi essa aí que a galera marcou em massa na época, tá? Está errado. Não é essa, tá, pessoal? Não é. Letra B. A velocidade do móvel é constante e vale 1 sobre raiz de 2 metros por segundo. Letra C. A velocidade do móvel é constante e vale aproximadamente 1,4 metros por segundo. Letra D. Faltam dados para calcular a velocidade do móvel. E letra E. A velocidade e a aceleração do móvel são indeterminadas. Então vamos lá, sem muitas delongas, né? Vem com o titio. Inicialmente, mais uma vez, a representação gráfica que ele forneceu aí, né? Olha lá, ó. Gráfico da posição escalar. Tá aí. Em função do tempo. Olha lá, em função do tempo. Ok? Os instantes estão em segundos, que é a origem, segundo ele, né? As posições estão em metros e ele chamou de E. Normalmente chamava-se, era comum chamar de E, né? De espaço, né? Hoje coloca-se mais a letra S. Bom, a unidade aqui é o metro, segundo a figura que está aí. E a representação gráfica da posição da partícula em função do tempo, segundo o desenho que aí está para você, né? É uma reta inclinada. Vou tentar aqui. Reta inclinada. É essa parada. Tá aqui. E também tem na sua figura o ângulo. Esse ângulo aqui, ó, de 45 graus. E aí é que a galera se danou, beleza pura? Então o gráfico representativo é esse, né? Posição escalar em função do tempo, reta inclinada, e o ângulo que a reta forma com o eixo dos tempos é de 45 graus. E a partir disso você vai analisar as opções, de acordo com a figura e o texto, né? Letra A diz assim, ó. A velocidade do móvel é constante e vale 1 metro por segundo, tendo em vista que o ângulo que a reta faz com o eixo dos tempos é de 45 graus. Vamos aos poucos. Ó, a velocidade do móvel é constante. Calma, respira. Uma coisa que você aprendeu com o titio para começar é o seguinte, ó. Reta inclinada. Sempre que você tiver um gráfico da posição escalar em função do tempo e for uma reta inclinada, o gráfico está querendo dizer alguma coisa. Escuta. É isso, você escutou aí, ó. Que o movimento ele é uniforme. Movimento uniforme. Beleza pura? Beleza, professor. Movimento ele é uniforme. Gráfico da posição escalar em função do tempo era reta inclinada, o movimento é uniforme. E no movimento uniforme, o valor da velocidade, a velocidade escalar, não muda. Agora cuidado, uma aula que você terá depois, tá? A velocidade em sua essência total é uma grandeza vetorial, ok? E se é uma grandeza vetorial, não basta que o valor continue constante para que você diga que essa grandeza é constante. Depende também da direção e o sentido. A direção e o sentido também devem permanecer constantes. Aí o que o moço disse no texto? Tá escrito aí, ó, que existe um veículo que se move em linha reta. Aqui, ó, rua. Entendi, pessoal, onde você quer chegar. Aqui, ó, tem um carrinho aqui. Lá vai ele. Essa rua ficou horrível, mas é linha reta. Ok? Olha lá. Vou até escrever aqui, ó. É um movimento retilíneo. Linha reta. Vamos lá. Então é um movimento retilíneo e além de ser retilíneo, o valor da velocidade não muda. Agora sim, a velocidade é constante. Por que constante? Porque não muda nem a direção e nem o sentido. É retilíneo, sempre no mesmo sentido e o valor da velocidade não muda, tá? Então, a princípio, a letra A seria correta.
Mas no finalzinho ele fez uma lambança. Ele falou o seguinte, ó, olha lá. O valor da velocidade é de 1 metro por segundo, visto que esse ângulo aqui é de 45 graus. Aí você aprendeu na escola, em algum momento, alguns, né? Isso aqui, ó, que é a velocidade escalar. Nesta situação, ela é igual a tangente do ângulo θ, que a reta forma com o eixo dos tempos. Gente, isso aqui é errado! Caíram as lágrimas agora, não é verdade? Professor, isso aqui é errado? Aprendi isso a vida toda, professor. Quando eu tenho um gráfico da posição escalar em função do tempo reta inclinada, a tangente desse ângulo é a velocidade, mas está errado. Inclusive, a letra A não é o gabarito por causa disso. Beleza? Até risquei ali. Existem várias justificativas para dizer que isso aqui está errado. Vamos lá, vou falar aqui, tá? A tangente, por definição, lá na geometria plana, ela é definida como a razão entre dois comprimentos. A razão entre grandezas de mesma espécie, mesmos comprimentos, na mesma unidade de medida. Ok? Vê se você visualiza aí. Quando eu tenho um triângulo retângulo, por exemplo, tá? Que um cateto, a altura dele vale 2 metros e a base vale 1 metro. E você quer calcular o ângulo agudo ali, a tangente do ângulo. Você faz o seguinte, ó, tangente de θ é igual a 2 metros sobre 1 metro, vai dar 2. Que é um número puro, 2. Mas o que esse número puro quer dizer? Que a base do triângulo cabe 2 vezes na altura. Então, na realidade, a tangente, nesse caso, que eu estou falando de cabeça aqui, né, sendo 2, é uma comparação entre grandezas de mesma espécie. Então aqui, gente, você tem grandezas de espécies diferentes, comprimento e tempo, ok? Então a tangente desse ângulo não tem nada a ver com essas grandezas que estão envolvidas aqui, que são grandezas de espécies diferentes. Para começar a brincadeira, professor, mas eu vou fazer aqui um gráfico de forma que um comprimento que representa 1 segundo aqui vai ter aqui um comprimento igual que representa 1 metro, aí vai dar certo. Aí tu tá forçando a barra para dar certo. Ok? Beleza pura? Então, quando você calcula a tangente do ângulo aqui, isso não vai dar a velocidade. Foi? Bom, para essa figura, o que isso quer dizer? Vamos lá. Se o cara construiu com aparelhos adequados esse gráfico aqui e descobriu que esse ângulo realmente é 45. O que isso quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, ó. Se você construísse aqui um triângulo retângulo com a régua, tá? Uma figura com a régua, você ia perceber que esse comprimento aqui, ó, esse comprimento aqui é igual, deixa eu botar de amarelinho agora, deixa eu ver, é igual a esse comprimento aqui. É isso. Esse comprimento. Tipo assim, 1 centímetro aqui, 1 centímetro ali. É isso. Tangente 45 é 1. Quer dizer que esse comprimento é igual àquele. Mas nada impede, covarde, de ao montar o meu gráfico, que representa uma situação física, eu não tenha, por exemplo, aqui, ó, um automóvel percorrendo 100 metros, de 0 a 100, em 20 segundos. Nada impede. Olha lá. E qual seria a velocidade? 100 dividido por 20, 5 metros por segundo e não 1 metro por segundo. Entendeu? Então, fique claro, a tangente é um aspecto geométrico. A tangente desse ângulo diz a relação que existe entre esse comprimento na folha de papel quando se monta o gráfico e esse outro comprimento. Que não obrigatoriamente tem a ver, olha lá, com a representação gráfica do movimento da partícula, que são grandezas de espécies diferentes. Posição aqui e tempo ali, tá? Então isso aqui está errado. Ficou chateado? Mas está errado. Bom, então não é letra A. Letra B de bola. Fiquei até nervoso, hein? Letra B de bola diz assim, ó. A velocidade do móvel é constante e vale 1 sobre raiz de 2? Não dá para descobrir qual é a velocidade tendo apenas esse valor aqui do ângulo. Não dá. Acabei de falar aqui, né? Não dá para saber. Letra C. A velocidade do móvel é constante e vale aproximadamente 1,4? Não dá para saber esse valor, né? Letra D. Faltam dados para calcular a velocidade do móvel? Sim, faltam dados. Se o moço dissesse aqui, ó, por exemplo, aqui é 100 e aqui é 20,
a velocidade seria 5 metros por segundo. Não existe isso na tua figura, então realmente faltam dados. Letra D, né? Letra D é a resposta ao seu problema. Bom, e a letra E? Vamos ver. A letra E fala o seguinte, ó. A velocidade e a aceleração do móvel são indeterminadas. A velocidade e a aceleração são indeterminadas? A velocidade, sim, é indeterminada a partir do gráfico fornecido. Mas a aceleração é determinada. Por quê? Olha lá. Vamos lá. Se é um movimento uniforme, você não tem a aceleração escalar ou a aceleração tangencial, como queira, né? 0. Por quê? Porque é um movimento uniforme, o valor da velocidade não muda, a aceleração escalar ou tangencial é 0, não tem aceleração tangencial. Beleza. E outra coisa, é um movimento retilíneo. Se é um movimento retilíneo, você aprenderá futuramente isso aqui, ó. A aceleração centrípeta também dá 0. Você não tem nem aceleração tangencial e nem aceleração centrípeta, porque o movimento é retilíneo. Então, apesar de você não conseguir determinar a velocidade, você consegue determinar a aceleração. A aceleração é 0, porque não tem nem tangencial e nem tem aceleração escalar. Então, a resposta do seu problema, para a tristeza de alguns, letra D. Faltam dados para calcular a velocidade do móvel. Beleza? É isso, valeu e até a próxima.